Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos, não só de ouvir a palavra de Deus, mas de Deus colocar no nosso coração, no nosso pensamento, esse desejo de ouvir a palavra de Deus, esse desejo de vir à igreja, esse desejo de aprender. Porque, irmãos, aquele que não deseja conhecimento, ele se emburrece, ele fica fraco, ele fica tolo, ele corre o risco de ser escravizado pelos outros, ele corre o risco de ser escravizado até pelos seus próprios pensamentos. O mundo, ele vive em evolução. Quando nós pegamos a história do mundo, tanto a história do homem, quanto a história de Deus, né, do projeto de Deus, nós vemos a evolução, que é diária e permanente. Nós, quando nascemos, somos uma folha em branco, não sabemos nada. Vamos aprendendo no início com os nossos pais, com as pessoas mais próximas ali, né? Vamos tomando consciência do mundo e depois na escola, e se a gente tiver a oportunidade na igreja, não é? Mas a Bíblia deixa claro que Deus nos ensina. A Bíblia deixa claro que Deus nos incentiva a buscar o conhecimento. Tanto que Deus fala, por falta de conhecimento, o meu povo perece, o meu povo sofre. E se você rejeitar o conhecimento, se você achar que não precisa de adquirir conhecimento, lá na frente você vai ter problema. Por quê? Porque existe uma pressão dessa engrenagem da sociedade, essa sociedade feita pelo homem e pelos demônios. Não se esqueça que o diabo ofereceu os reinos do mundo para Jesus, né? E ele tem aí milhões de pessoas trabalhando para ele, escravizadas, né? Com pensamentos completamente contrários ao projeto do ser humano. Então, esse poder, essa engrenagem poderosa da sociedade, se você estiver fraco, com o seu conhecimento pequeno, com pouco conhecimento, principalmente do projeto de Deus, do que está escrito na Bíblia, quando você vê, você é vencido por essa máquina poderosa. E você é vencido sem ver. Até as guerras hoje em dia, irmãos, é uma guerra moderna. Antigamente a guerra era de flecha, era de espada, né? Era de armas. Hoje a gente chama de guerra híbrida. A verdadeira guerra, ela é de narrativas, ou seja, de conversas. E essa engrenagem poderosa do mundo, ela usa o poder de comunicação com as grandes massas no mundo inteiro para colocar o pensamento deles na nossa cabeça. Por isso devemos sempre ler a Bíblia. A Bíblia é o pensamento de Deus. Aquilo que você ouve do homem, aquilo que você ouve da sociedade, em todo o poder de comunicação que eles têm, isso é coisa de homem e é perigoso. Porque o nosso maior inimigo aqui na terra é o homem. Salmos, capítulo 118, versículo 8, Deus deixa claro, né?
que não devemos confiar no homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. Mas para que você creia em Deus, para que você não se deixe contaminar por esse poder maligno, por esse poder do mal, você tem que ter a palavra de Deus dentro de você. Por isso que Deus fala que nós devemos examinar essa palavra de dia e de noite. Quando ele fala de dia e de noite, é para que você sempre lembre todos os dias, ou pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana, que você tem que ler a Bíblia. Tem que ler, irmãos. Não precisa de estudar, não precisa de entender. Se você quiser estudar, se você quiser entender, isso é outra história. Mas você tem que ler. Você tem que ler, essa palavra vai te fazendo forte. Essa palavra é a única palavra que o diabo tem medo. Essa palavra é a única palavra que serve para você, que te leva para o futuro, que te dá o conhecimento da realidade do projeto do ser humano, que te dá o conhecimento do pensamento de Deus, que te dá o conhecimento do mundo de Deus, aonde você, com certeza, desejará viver. Porque você tem apenas duas opções. Ou você acredita no poder de Deus, que te promete a ressurreição e a vida eterna, ou você acredita que você realmente não vale nada e você vai ficar aqui vivendo como escravo, que é o que nós somos, e vai morrer e acabou. Se você acredita só nisso, fazer o quê, né? É um direito seu. Aliás, ser tolo, ser inconsequente é um direito seu. Mas, para tudo nessa vida tem um preço. Deus nos chama, não é para pagar preço, não. Deus chama o cristão para receber bênçãos. O cristão, aquele que ama a Deus, ele é abençoado. Meio passo que você dá em direção a Deus, você já está sendo abençoado. Deus estará cuidando de você, como diz lá no livro de Crônicas, que Deus fala: estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscardes, me achareis. Se me deixardes, vos deixarei. Veja que Deus é claro nisso, irmãos. Então, se Deus está dizendo isso para você, o que você tem que fazer? Você tem que lutar contra tudo e contra todos, contra os próprios pensamentos que essa engrenagem do inferno colocou na sua cabeça, e você determinar para você: eu quero andar com Deus hoje. Hoje eu quero andar com Deus. Você tem que aprender a falar para você, né? Nós somos chamados para agir. Crente não é chamado para ficar em cima de um muro. Crente não é chamado para ser covarde, para ser tímido com as coisas de Deus. Crente é chamado para agir. Todo crente Deus chama para ser um guerreiro, para ser um valente, para ser um lutador, para lutar contra tudo aquilo que é contra o projeto de Deus. É uma luta. É uma luta diária, 24 horas por dia. E somos chamados para vencer essa luta. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Ou seja, ele estava numa guerra, ele estava lutando. Estamos em uma guerra. Desde quando você nasce, você está guerreando contra o mal. Olha quantas crianças que nascem em berços abençoados, pai bom, mãe boa, e quando vê, é tragado pelas drogas, é tragado pelo mal, se torna um assaltante, se torna um assassino, se torna um ladrão, se torna um estuprador,
se torna um drogado, um alcoólatra. São seres humanos igual a nós, que foram enganados pela sociedade. Tem muita gente que fala assim, mas ele tinha um gênio ruim. E você não tem um gênio ruim, não? Acorda, olha para você. Olha seu gênio como é que é. Ou você está achando que o meu gênio é bom? Meu gênio é ruim. Eu fui enganado a minha vida inteira. Deus deu oportunidade para mim, eu peguei. Eu estou pegando, todos os dias eu estou pegando. Todos os dias eu estou escolhendo entre o mal, entre o pensamento do homem, entre o meu pensamento maligno e o pensamento de Deus. Essa é a luta. É uma escolha sua, exclusivamente sua. É uma escolha individual, particular. Não adianta você culpar ninguém, não adianta você dizer, porque o pastor, porque o padre, porque não sei quem, porque o meu marido, porque o meu filho. Espera aí, meu irmão. Alguma dessas pessoas podem sentir a sua dor quando você tiver uma dor? Algumas dessas pessoas podem morrer no seu lugar? A vida é sua. Você não entendeu isso ainda não? Muita gente fala assim, eu não vou na igreja porque minha esposa não vai. Eu não vou na igreja porque meu marido não vai. Que isso? Quando Deus me chamou, eu não olhei nem para o lado e nem para trás, como a mulher de Ló. Eu só olhei para frente, como Josué disse, eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos chamados para marchar, meu irmão, para olhar para o autor e consumador da vida, que é Jesus, e marchar, e ninguém pode nos parar. Ninguém, nada. Crente não é chamado para ser medroso, para ter medo de nada. Crente não é chamado para ser covarde, para ser fraco, porque a nossa força está em Deus. Nós temos que ser ousados, nós temos que ser valentes, nós temos que exercer a nossa fé, ainda que ela seja pequena. O medo, o pavor, a fraqueza você esconde debaixo da sua fé. Você vai dizer, pastor, você não tem medo? Tenho. Você é forte? Não, sou fraquinho. Só que eu envergo, mas eu não quebro. Só que eu uso aquela fezinha pequenininha que eu tenho. Eu uso. Por quê? Porque a minha força está no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. A minha força está no Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A minha força está na fé que eu tenho na Bíblia Sagrada, nos 31.105 versículos da Bíblia. Essa é a minha fé, esse é o meu caminho, é esse caminho que eu luto para seguir, é esse caminho que você é convidado para andar nele. O resto você vai estar se enganando. Deus sabe tudo da sua vida, irmão. Começa a olhar para você no espelho, deixa a sua hipocrisia de lado, deixa seu fingimento de lado, começa uma vida nova com Deus, faça uma nova aliança com Deus. Para de ficar carregando o lixo do passado, para de ficar colocando remendo novo em pano velho. O que Jesus quis dizer com isso? Você tem que desejar ser uma pessoa nova. Senão não vai adiantar, irmão, você vai ser 100 anos crente. Vai bater na porta do Senhor e falar, Senhor, eu fui na igreja, eu li a Bíblia, eu curei em teu nome, eu profetizei, e o Senhor vai dizer, mas eu não te conheço. Você esqueceu de me amar? Você esqueceu de andar conforme a minha palavra? Que a maioria aí tem, Deus dá a Bíblia para a pessoa, Deus forma ela até pastor, mas ela ainda está agarrada
na religião, naquilo que o homem escreve. Eu fico vendo aí, pastores aí, poderosos, famosos, né? Inclusive, essas igrejas grandes aí têm aula de teologia. Mas espera aí, que aula de teologia é essa que você usa a palavra do homem junto com a palavra de Deus? Se Deus falou, nada acrescentareis à minha palavra e nada tirareis dela, você quer aprender sobre o reino de Deus? Você tem que aprender na Bíblia. Ou então você diz para Deus que ele não soube escrever. Ele tinha que incluir o seu livro, o livro da sua religião, da sua igreja, porque é o livro da sua religião, da sua igreja que vale. Ora, a Bíblia é texto e contexto. Você quer saber alguma coisa dela, você vai procurar dentro dela mesmo. A Bíblia se estuda pela Bíblia. E aquilo que você não entender, não tem problema. Não tem problema. Porque ninguém na terra não nasceu nem nascerá. Só teve um até hoje, que, como homem que pisou nessa terra, que é Jesus, que teve e tem a capacidade de entender a Bíblia toda. Nunca vai ter um homem que possa entender a Bíblia toda, porque ele é um livro de mistérios. Deus quis escrever assim. Tanto que Deus fala no livro de Deuteronômio 29, 29, que aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem, e aquilo que está oculto é para Deus. É só para você ler. Ah, mas eu vou ler, não vou entender. Não importa. Até porque nenhum livro na terra você não vai conseguir entender todo. Você pode achar que você entendeu, mas aquilo que o escritor estava pensando, você não vai conseguir entender tudo. Não é? Mas você lê tudo. Quando você pega um livro aí, escrito pelo homem, você lê ele todo, você não lê só pedaços, não. Aí o livro da vida, você fica querendo ou ler só um pedacinho, ou então contaminar ele com a palavra do homem. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 34, que diz a palavra de Deus assim: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se à sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violado, estavam os seus filhos no campo com gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Você vai ver uma referência em Gênesis, capítulo 49, versículo 7. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe-a, peço-vos, por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão dela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 16 e 17, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 29. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente,
e falaram porquanto havia violado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar-nos a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Aqui você vai ver uma referência importante, lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Nisto, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circunde todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, porquanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? E consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao filho da espada, a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Irmãos, aqui nós temos um exemplo muito importante. Muito importante. Aqui está falando do crente, daquele povo que conhecia Deus, conhecia os mandamentos de Deus, era abençoado por Deus, foram criados nas leis de Deus, porque o pai deles, Jacó, era um homem de Deus, e, no entanto, olha a maldade, o absurdo que fizeram. Tudo bem, Siquém cometeu um erro, mas ele resolveu, se arrependeu do erro e resolveu consertar o erro, dignamente, e confiou nesses crentes. Crente sem vergonha, que está cheio por aí, crente mentiroso, não é? Crente que desonra a Deus. E eles confiaram
nesses crentes. E ainda fizeram todo o povo confiar. E aí, vocês viram o absurdo que eles cometeram. O absurdo que eles cometeram. Isso foi uma coisa que não dá nem para descrever, de tão absurda que é, o que os filhos de Jacó fizeram. E uma coisa interessante aqui, irmãos, que a gente vê aqui que Siquém, apesar de que não conhecia Deus, mas você vê que ele tinha um pensamento bom, um desejo bom, aceitou a se circuncidar para poder casar com a Diná, a família dele também, né, apoiando o filho. Mas o que acontece, irmãos? Eu me deparo muito com um tipo de situação que é o seguinte: muitos jovens, muitas meninas, muitos moços, e não recebem a orientação da família sobre relacionamento, não recebem a orientação da escola, que a escola devia ter uma matéria lá para ensinar a pessoa a ser gente. Eles não ensinam, o coitadinho fica lá aprendendo química, matemática avançada, mas não aprende a ser gente. Ou seja, a escola tinha que ter uma matéria lá para ensinar: meu filho, você tem que aprender a respeitar seu pai. Seu pai é único aqui na terra. Você tem que aprender a respeitar a sua mãe. Você tem que aprender a respeitar os mais velhos. Tem que aprender a respeitar seus irmãos. Não é? Você tem que aprender a respeitar seus professores. A escola tinha que estar ensinando isso. Porque a criança entra lá sem saber nada disso. Entendeu? E os pais, que também não foram bem educados, deixam o filho crescer como se o filho tem 5 anos de idade, 8 anos de idade, ele manda dentro de casa. E tudo que ele faz, eles acham bonitinho. Entendeu? Não entende que o mundo é cruel. Você tem que criar um filho para enfrentar a crueldade do mundo. Então, o seu filho tem que ter disciplina, né? Seu filho tem que saber entrar e sair, como a palavra de Deus diz, né? Tem que saber respeitar leis, ordens, tem que saber respeitar as pessoas. Então, você tem que disciplinar seu filho. A Bíblia deixa claro sobre isso. E educar, ensinar, né? Dizer para o filho: olha, meu filho, você vai crescer, né? Na hora que você tiver 18, 19 anos, você vai encontrar uma moça, você vai se encantar com ela, você vai querer se aproximar fisicamente dela, vai querer dar um abraço, dar um beijo, mas na hora que você der um beijo na boca de uma moça, né? Ou isso serve para a moça também, e se você gostar, ali você está preso. Porque se você gostar daquele beijo na boca, não tem mais volta. Daqui a pouco você vai até onde, como aconteceu essa consequência aqui, de haver um relacionamento íntimo, sem ter a proposta do casamento, sem se conhecerem, né? Se o Siquém aqui, ele consegue se refrear, e espera aí, não gostei dessa moça, então eu vou conhecer, vou namorar, vou conhecer a família, né? E vou pedir em casamento. Não tinha acontecido essa tragédia toda, porque toda hora está acontecendo esse tipo de tragédia aí. Filhos que nascem de um único relacionamento, e o bonitinho que fez o filho desaparece, fica uma mocinha nova com um filho para os avós criar, ou para ela dar para os outros, ou para jogar fora numa sacola aí, como acontece, jogar fora no lixo, entendeu? Mas isso são todos seres humanos que estão fazendo essas coisas pela maldade da mídia, pela maldade das escolas, dos professores, dos pais, que não entendem que você tem que educar um filho, você tem que ensinar, entendeu? E principalmente o crente, a primeira coisa que ele tem que fazer é falar: meu filho, peça a Deus para Deus mandar a mulher certa para você. Minha filha, peça a Deus para Deus mandar o marido certo para você, o namorado certo. Não, eles criam já um menino como se o menino fosse um reprodutor, entendeu? Já com o pensamento de que ele tem que sair agarrando todo mundo.
Isso é um absurdo, absurdo, porque o coitadinho já vai rejeitar um monte de gente que às vezes até ele podia se encantar, se apaixonar, né, porque ele é um reprodutor, entendeu? Ele só pode casar quando ele tiver 50 anos de idade com dinheiro no bolso. Eles não entendem que o amor é mais importante que tudo, do que dinheiro, do que emprego, do que diploma. Se apaixonou, eu me apaixonei com 16 para 17 anos. Estou aí 47, quase 48 anos com a mesma mulher, porque eu tive a oportunidade de ficar com a minha mulher, entendeu? Mas o que acontece? Eles criam a criança para experimentar, não vai experimentar. O certo é os pais clamarem a Deus e ensinar os filhos a pedirem a Deus: Senhor, olhei para aquela moça lá, me agradou, Senhor, o que o Senhor acha? Entendeu? Mas não, eles pegam pela aparência, eles casam com cabelo, eles casam com corpo, entendeu? Esquece que dentro daquele corpo tem uma pessoa, às vezes tem uma pessoa ali que não serve para você, entendeu? Só você achou que serve, mas não serve, mas Deus sabe. Se você aprender a colocar Deus na sua vida, na sua família, a coisa vai funcionar direito, vai dar certo. Amém, irmãos?